Você já parou para pensar no que acontece entre o último suspiro consciente do seu dia e o primeiro raio de luz da manhã seguinte? Existe um território espiritual que poucos compreendem, um espaço sagrado entre a vigília e o sono, onde sua alma se posiciona diante da eternidade. E a pergunta que precisa ecoar no seu coração neste momento é: com quais palavras você encerra o dia que Deus lhe deu? O que sai da sua boca antes que o sono chegue determina mais do que você imagina sobre o amanhã que virá. A Escritura nos revela algo profundo em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi não estava apenas descrevendo um hábito noturno. Ele estava revelando um princípio espiritual. O descanso verdadeiro não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus declarada sobre a nossa vida antes de fecharmos os olhos. Davi sabia que suas últimas palavras do dia tinham poder. Ele sabia que a boca que declara a fidelidade de Deus antes do sono acorda com a manifestação dessa fidelidade ao amanhecer. Mas quantos de nós vamos para a cama carregando o peso do dia sem depositar esse fardo aos pés do Senhor? Quantos fecham os olhos com conversas pendentes com Deus, com gratidão não expressa, com medo não confrontado, com pecado não confessado? E então acordamos no dia seguinte com a mesma angústia, a mesma ansiedade, o mesmo vazio. Por quê? Porque negligenciamos o poder das últimas palavras. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que entenderam o valor de buscar a Deus antes do repouso. Jacó não dormiu em Betel, sem antes erguer uma coluna e declarar: esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Ele não podia simplesmente descansar. Ele precisava marcar aquele momento com palavras de reconhecimento. Ele precisava falar com Deus antes que a noite o levasse. E o que aconteceu? Deus renovou a aliança com ele. A bênção veio porque houve posicionamento. A vitória veio porque houve declaração. Você precisa entender. Suas palavras não são apenas sons que se dissipam no ar. Elas carregam peso espiritual. Elas abrem portas ou as fecham. Elas convidam a presença de Deus ou deixam espaço para o inimigo operar. Provérbios 18:21 não está brincando quando diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E se a vida e a morte estão no poder da sua língua durante o dia, imagine o que acontece quando você usa essa mesma língua para falar com Deus antes de dormir. Há 5 coisas que você nunca, jamais deve deixar de dizer a Deus antes de fechar os olhos. 5 declarações que não são fórmulas mágicas, mas princípios espirituais enraizados na palavra. 5 posturas do coração que transformam o seu sono em um altar, que fazem da sua cama um lugar de encontro com o Pai. E quando você aprende a encerrar o dia dessa forma, algo muda. Não apenas no seu amanhã, mas na própria estrutura da sua vida espiritual. A primeira coisa que você precisa dizer a Deus antes de dormir é: obrigado. Gratidão não é opcional no reino, ela é fundacional. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note, em tudo, não em algumas coisas. Não apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Não apenas quando tudo deu certo, mas também quando tudo pareceu desmoronar. Porque a gratidão é tão poderosa? Porque ela muda o foco. Quando você agradece a Deus, você tira os olhos do que faltou e coloca no que foi dado. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser testemunha da fidelidade divina. A gratidão desarma a ansiedade. Ela silencia a murmuração. Ela quebra o ciclo da ingratidão que aprisiona tantos corações. Pense em quantas bênçãos passaram despercebidas hoje. O ar que você respirou sem esforço. O coração que bateu sem que você precisasse pedir. A comida que chegou à sua mesa. A cama onde você vai repousar. Coisas simples, talvez, mas elas vieram de Deus. E quando você reconhece isso, quando você verbaliza isso antes de dormir, algo acontece no mundo espiritual.
Você está dizendo: Senhor, eu vi tua mão. Eu reconheço tua provisão. Eu não dou nada como garantido. E Deus responde à gratidão. Ele responde àqueles que sabem reconhecer sua bondade. Salmos 104 diz: Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Ela abre o caminho. Ela quebra barreiras. Ela posiciona você num lugar de humildade onde Deus pode trabalhar. Mas a gratidão também faz algo dentro de você. Ela reajusta sua perspectiva. Ela impede que você vá para a cama amargurado, reclamando, ruminando os problemas. Quando você agradece, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti. Mesmo que eu não entenda tudo, eu sei que Tu estás no controle. E essa confiança é o que traz paz. Filipenses 4, 6, 7. Conecta gratidão com paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você percebe? A gratidão não é apenas cortesia espiritual. Ela é um escudo. Ela guarda seu coração. Ela protege sua mente. E quando você vai para a cama tendo agradecido, você não vai carregar o peso da amargura. Você vai repousar sabendo que Deus foi bom, é bom e continuará sendo bom. A segunda coisa que você não pode deixar de dizer a Deus antes de dormir é: perdoa-me. Confissão não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É reconhecer que somos humanos, falhos, dependentes da graça. E carregar culpa para a cama é uma das formas mais eficazes de roubar seu descanso e abrir brechas para o inimigo. A palavra de Deus é clara em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não está esperando que você seja perfeito antes de se aproximar dele. Ele está esperando que você seja honesto. Que você venha com o coração quebrantado, reconhecendo onde errou, onde falhou, onde caiu. Davi sabia disso. Depois do pecado com Batseba, ele não tentou esconder. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele clamou no Salmo 51, 1, 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi sabia que não podia descansar enquanto houvesse algo não resolvido entre ele e Deus. E o mesmo vale para você. Quantas noites você passou revirando na cama porque algo estava pesando na sua consciência? Uma palavra dura que você disse, uma atitude egoísta que você teve, um pensamento impuro que você alimentou, um erro que você cometeu. E você tentou ignorar, empurrar para debaixo do tapete, fingir que não aconteceu. Mas a culpa não confessada não desaparece. Ela cresce, ela corrói, ela rouba sua paz. Mas quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu errei, perdoa-me, algo poderoso acontece. A culpa é lavada, o peso é tirado e comunhão é restaurada. E você não vai para a cama como um réu condenado, mas como um filho perdoado. E isso muda tudo. A confissão também protege você espiritualmente. Efésios 4, 26, 27 adverte: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você percebe? Ir para a cama sem resolver questões espirituais dá lugar ao diabo. Você abre uma porta. Você cria uma brecha. E o inimigo não perde tempo. Ele entra com acusação, com condenação, com mentiras. Mas quando você confessa, quando você se arrepende, essa porta se fecha. O diabo não tem mais onde se agarrar. Apocalipse 12, 10 chama o inimigo de o acusador dos nossos irmãos. Ele quer que você vá para a cama se sentindo indigno, derrotado, sem esperança. Mas a confissão desautoriza a acusação. Ela declara: sim, eu pequei, mas o sangue de Jesus me purifica. Sim, eu falhei, mas a graça de Deus me restaura. E não é apenas sobre pecados grandes e óbvios.
É sobre tudo aquilo que te distancia de Deus. Um coração crítico, uma atitude de ingratidão, uma palavra de murmuração, pensamentos de dúvida. Qualquer coisa que não esteja alinhada com o caráter de Cristo precisa ser trazida à luz. Porque quando você confessa, você não está apenas pedindo perdão. Você está dizendo: Deus, eu quero estar perto de Ti. Eu não quero que nada fique entre nós. E a beleza do Evangelho é que Deus não rejeita corações quebrantados. Salmo 34:18 promete: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não se afasta quando você vem com suas falhas. Ele se aproxima. Ele estende a mão. Ele restaura. Então, antes de dormir, examine seu coração. Pergunte ao Espírito Santo: há algo em mim que não te agrada? Há algo que eu preciso confessar? E quando Ele revelar, não fuja. Não esconda. Confesse e receba o perdão que já foi conquistado na cruz. Deixe que o sangue de Jesus lave sua consciência. E vá para a cama limpo, restaurado, em paz com Deus. A terceira coisa que você precisa dizer a Deus antes de dormir é: eu confio em Ti. Confiança não é algo que vem naturalmente para corações feridos e mentes ansiosas. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, de medos, de ameaças, e é fácil ir para a cama preocupado com o amanhã, com as contas a pagar, com os problemas de saúde, com os relacionamentos quebrados, com o futuro incerto. Mas Jesus falou diretamente para essa ansiedade em Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ele estava dizendo: você não foi criado para carregar o peso do amanhã hoje. Você foi criado para confiar em mim dia após dia. E quando você declara essa confiança antes de dormir, você está fazendo algo profundamente espiritual. Você está soltando o controle. Você está dizendo: Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei quem segura o amanhã nas mãos. Você está escolhendo descansar não nas suas próprias forças, mas na fidelidade de Deus. Provérbios 3:5-6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar não significa que você entende tudo. Significa que você reconhece que Deus entende e que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Pense em Abraão. Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Imagine a noite anterior àquela jornada ao Monte Moriá. Como será que Abraão dormiu? A Bíblia diz em Hebreus 11:19 que considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão confiou. Ele não tinha todas as respostas, mas ele conhecia o caráter de Deus, e essa confiança o sustentou. Você pode não estar sendo chamado para sacrificar seu filho, mas talvez esteja sendo chamado para confiar Deus com seu casamento, com sua saúde, com seu emprego, com seus filhos. E a única forma de ter paz em meio à incerteza é declarar: eu confio em Ti, Senhor. Mesmo que eu não veja o caminho, eu sei que Tu és o caminho. A confiança também quebra o ciclo da preocupação. Filipenses 4:6 já nos ensinou: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas como parar de se preocupar? Declarando confiança, entregando cada situação a Deus antes de fechar os olhos, dizendo: Senhor, eu entrego isso nas Tuas mãos. Eu não vou ficar ruminando. Eu não vou ficar projetando cenários de medo. Eu confio que Tu cuidas de mim. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo entendimento guarda seu coração. Você dorme não porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque você sabe que está seguro nos braços de um Deus que nunca dorme, que nunca cochila, que sempre está atento sobre você. Salmo 121:3-4 confirma: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá nem dormitará o guarda de Israel. Você percebe a beleza disso? Você pode dormir porque Deus não dorme. Você pode descansar porque Ele está de guarda. Você pode fechar os olhos em paz, porque os olhos dele nunca se fecham sobre você.
Mas isso só se torna realidade quando você declara confiança, quando você entrega, quando você solta. E essa confiança não é ingenuidade, não é negar a realidade dos problemas. É reconhecer uma realidade maior, a soberania de Deus. É dizer, sim, o problema existe, mas o meu Deus é maior. Sim, a montanha é alta, mas o meu Deus move montanhas. Sim, o inimigo está atacando, mas o meu Deus já venceu. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele poderia ter passado a noite em desespero. Mas a Bíblia diz em Daniel 6:23 que nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel confiou, e Deus fechou a boca dos leões. Não porque Daniel era especial, mas porque o Deus em quem ele confiava é fiel. E o mesmo Deus que guardou Daniel pode guardar você. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões pode silenciar as vozes de medo que tentam roubar seu sono. O mesmo Deus que livrou o profeta pode livrar você. Mas você precisa declarar, eu confio em ti. Então, antes de dormir hoje, traga cada preocupação diante de Deus, uma por uma. E declare, Senhor, eu confio que tu cuidarás disso. Eu confio que tu tens o melhor para mim. Eu confio que tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo. Eu descanso em ti. E depois, feche os olhos. Não volte a pegar aquele peso. Deixe nas mãos de Deus e durma como quem sabe que está seguro. A quarta coisa que você precisa dizer a Deus antes de dormir é: protege-me. Existe uma batalha espiritual acontecendo que muitos ignoram. E à noite, quando estamos vulneráveis, quando nossa guarda está baixa, é um momento em que o inimigo tenta operar. Por isso, precisamos declarar proteção divina sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos lares. Salmo 91 é o capítulo da proteção. Versículo 5 diz, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Existe um terror que opera na noite. Existe uma seta que voa. Mas a promessa é, quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, está protegido. E como você entra nesse esconderijo? Declarando, buscando, pedindo. Quando você diz, protege-me, Senhor, você não está apenas pedindo segurança física. Você está pedindo proteção espiritual. Contra pesadelos que vêm para atormentar. Contra espíritos de medo que tentam roubar sua paz. Contra a opressão que tenta se instalar enquanto você dorme. Você está dizendo, Senhor, eu não sou meu próprio guardião. Tu és, e Deus responde a essa oração. Ele coloca anjos ao redor de você. Salmo 34:7 declara, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não está sozinho na noite. Há anjos guardando você. Há uma proteção invisível, mas real, operando sobre sua vida. Mas você precisa ativar essa proteção pela oração, pela declaração, pela fé. Pense na família de Jó. O inimigo só pôde tocar naquilo que Deus permitiu. Havia um cercado de proteção. E enquanto aquele cercado estava lá, nada podia ultrapassar. A mesma coisa vale para você. Quando você ora, quando você declara proteção, você está edificando um muro espiritual que o inimigo não pode atravessar sem a permissão divina. E essa proteção se estende à sua família. Antes de dormir, ore por seus filhos. Declare proteção sobre eles. Cubra cada quarto da sua casa com oração. Diga, Senhor, nenhum mal entrará nesta casa. Nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma opressão. Esta casa é coberta pelo sangue de Jesus. Esta família está sob a proteção do Altíssimo. Há poder nessa declaração. Há autoridade espiritual quando você usa o nome de Jesus para proteger os seus. E não é superstição, é bíblico. Jesus mesmo ensinou os discípulos a orar. Livra-nos do mal, Mateus 6:13. Ele sabia que precisaríamos dessa proteção. Ele sabia que o inimigo tentaria nos destruir. E ele nos deu autoridade para resistir, para declarar, para blindar nossas vidas com oração. Além disso, quando você pede proteção, você está reconhecendo sua dependência de Deus. Você está dizendo, eu não sou forte o suficiente sozinho. Eu preciso de ti. Sem ti, eu sou vulnerável. Mas contigo, eu estou seguro. E Deus honra essa humildade. Ele se torna escudo para aqueles que confessam sua fragilidade.
Então, não vá para a cama sem orar por proteção. Não subestime o poder dessa oração. Declare sobre você, sobre sua família, sobre sua casa: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 2. E descanse sabendo que você está guardado. A quinta e última coisa que você precisa dizer a Deus antes de dormir é: use-me. Muitos vão para a cama pensando apenas em si mesmos, nas próprias necessidades, nos próprios problemas, nos próprios desejos. Mas há algo transformador em encerrar o dia dizendo: Senhor, usa-me. Faz de mim um instrumento teu, que minha vida não seja sobre mim, mas sobre ti e teu reino. Isaías teve essa experiência. Quando ele viu a glória de Deus, quando foi confrontado com a santidade divina, ele não pediu bênção para si mesmo. Ele disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Ele se colocou disponível. Ele se ofereceu como instrumento. E Deus o usou poderosamente. E o mesmo convite está diante de você. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que dizem: Senhor, eu não sou muito, mas o pouco que sou eu entrego a ti. Usa-me onde quiseres. Fala através de mim. Age através de mim. Que minha vida seja um reflexo da tua glória. Quando você vai para a cama com essa postura, algo muda em você. Você acorda com propósito. Você acorda sabendo que não está vivo apenas para consumir, para acumular, para sobreviver. Você está vivo para cumprir um chamado, para fazer diferença, para ser luz num mundo de trevas. Romanos 12:1 nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar seu corpo é dizer: Deus, usa cada parte de mim. Minhas mãos para servir, minha boca para proclamar, meus pés para ir aonde tu enviares, minha mente para pensar teus pensamentos, meu coração para amar como tu amas. E essa oração transforma seu propósito. Você deixa de viver uma vida centrada em si mesmo e passa a viver uma vida centrada em Deus. Você deixa de acordar perguntando: o que vou ganhar hoje? E passa a perguntar: como posso glorificar a Deus hoje? E essa mudança de perspectiva muda tudo. Jesus viveu assim. Ele disse em João 5:30: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Toda a vida de Jesus foi um usa-me. Cada milagre, cada palavra, cada gesto, tudo era para a glória do Pai. E Ele nos chama para o mesmo. Quando você ora, usa-me, você também se coloca em posição de receber unção, porque Deus unge aqueles que se dispõem a ser usados. Ele não derrama seu espírito sobre vasos vazios que querem apenas acumular. Ele derrama sobre vasos que querem transbordar, que querem ser canais de bênção para outros. Imagine acordar amanhã sabendo que Deus tem um propósito específico para você naquele dia. Que há alguém que precisa de uma palavra de encorajamento que Deus quer dizer através de você. Que há uma oportunidade de fazer diferença que Deus preparou para você. Quando você ora, usa-me antes de dormir, você está se posicionando para que Deus orquestre encontros divinos, abra portas, crie oportunidades. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser um sorriso para alguém desanimado, uma oração por alguém enfermo, um ato de bondade inesperado, uma palavra de verdade falada no momento certo. Deus usa o que você coloca nas mãos dele. E quando você se oferece, ele te usa de maneiras que você nem imagina. Então, antes de fechar os olhos hoje, diga a Deus: Senhor, usa-me. Não quero desperdiçar minha vida. Não quero viver para mim mesmo. Quero ser um instrumento teu. Fala através de mim. Age através de mim. Que onde eu passar, tua luz brilhe. Que onde eu estiver, teu amor seja sentido. Usa-me, Senhor. E quando você encerra o dia com essas 5 declarações: gratidão, confissão, confiança, proteção e disponibilidade, você não está apenas dizendo palavras. Você está posicionando seu coração.
Você está alinhando sua vida com os princípios do reino. Você está abrindo portas para que Deus trabalhe em você e através de você. Mas talvez você esteja se perguntando, por que isso é tão importante? Por que não posso simplesmente dormir sem essas orações? A resposta está na forma como Deus criou você. Você não é apenas um corpo físico que precisa de descanso. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. E sua alma precisa se conectar com o Criador antes de descansar. Quando você negligencia essa conexão, quando você vai para a cama sem buscar a Deus, você está essencialmente dizendo, eu posso sozinho. Eu não preciso de ti. E embora você talvez não diga isso com palavras, suas ações falam. E o resultado é que você acorda no dia seguinte da mesma forma que foi dormir, vazio, ansioso, sem direção. Mas quando você faz desse momento antes de dormir um encontro com Deus, tudo muda. Você não está mais apenas indo para a cama. Você está entrando na presença do Pai. Você está depositando seu dia nas mãos dele. Você está recebendo paz, renovação, direção. A Bíblia fala de Jacó em Gênesis 28. Ele estava fugindo, cansado, sozinho. E quando dormiu, teve um sonho onde viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. E Deus falou com ele ali. Mas note, foi enquanto Jacó dormia que Deus ministrou a ele. Foi no descanso que a revelação veio. O mesmo pode acontecer com você. Quando você vai para a cama tendo orado, tendo se conectado com Deus, você cria um espaço para que Ele fale. Ele pode dar direção através de um sonho. Ele pode trazer cura enquanto você dorme. Ele pode renovar suas forças de forma sobrenatural. Isaías 40:31 promete, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E parte dessa espera é descansar nele. Há também uma guerra espiritual que acontece na noite. O inimigo sabe que quando estamos vulneráveis, quando nossa consciência está adormecida, ele pode tentar plantar pensamentos, semear medo, trazer opressão. Mas quando você fecha o dia com oração, com declarações de fé, você está blindando sua mente e seu coração. É como Efésios 6:16 diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sua oração antes de dormir é esse escudo. Sua declaração de confiança em Deus é essa armadura. E quando você dorme protegido pela palavra e pela oração, o inimigo não tem acesso. Você já acordou alguma vez com um peso inexplicável? Com medo sem motivo? Com pensamentos negativos que parecem ter surgido do nada? Muitas vezes, isso é resultado de uma noite onde você não se protegeu espiritualmente. Onde você foi para a cama sem orar, sem declarar, sem se cobrir com a presença de Deus, e o inimigo aproveitou. Mas quando você ora, quando você declara essas 5 coisas, você está dizendo ao inimigo, você não tem lugar aqui. Esta mente está sob a guarda de Cristo. Este coração está coberto pelo sangue de Jesus. Esta vida pertence a Deus. E o inimigo precisa recuar. Além disso, há algo profundamente relacional nesse ato de falar com Deus antes de dormir. Pensa em qualquer relacionamento saudável. Você não deixaria alguém que ama sem falar, eu te amo, sem agradecer, sem resolver conflitos. Da mesma forma, seu relacionamento com Deus precisa dessa comunicação constante. Deus não é um ser distante que só quer que você o busque quando precisa de algo. Ele é um pai que deseja intimidade com você. Ele quer ouvir sua voz. Ele quer que você compartilhe seu dia com ele. Ele quer estar envolvido em cada detalhe da sua vida. E quando você faz desse momento, antes de dormir, um ritual de conexão, você está construindo um relacionamento real com ele. A Bíblia fala em Salmo 63:6. Quando me lembro de ti no meu leito, e em ti medito nas vigílias da noite. Davi não esquecia de Deus ao final do dia. Pelo contrário, ele meditava nele. Ele lembrava das maravilhas de Deus. Ele buscava sua presença mesmo antes de dormir. E o resultado disso? Davi teve uma vida extraordinária. Não porque era perfeito, longe disso, mas porque ele sabia manter uma conexão constante com Deus. Ele sabia que precisava terminar o dia na presença do Pai.
E isso o sustentou em todas as batalhas, em todas as crises, em todas as vitórias. Você pode ter a mesma experiência. Não importa quão difícil foi seu dia. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quão longe você sente que está de Deus. Você pode chegar diante dele hoje, antes de dormir, e dizer essas 5 coisas. E ele vai te receber. Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. E quando você começa a praticar isso, quando isso se torna um hábito, você vai notar mudanças. Você vai perceber que acorda mais em paz, que os medos noturnos diminuem, que seus dias começam com mais clareza, que você tem mais força para enfrentar desafios, porque você está se conectando com a fonte. Jesus mesmo praticava isso. Lucas 6,12 nos conta: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus, sendo Deus, ainda assim sentia necessidade de se conectar com o Pai. E se ele precisava, quanto mais nós. Ele não orava por formalidade. Ele orava porque sabia que era vital. Era onde ele recebia direção. Era onde ele renovava suas forças. Era onde ele se alinhava com a vontade do Pai. E ele nos ensinou a fazer o mesmo. Então, como isso se parece na prática? Você não precisa de 1 hora inteira. Você não precisa de um discurso eloquente. Você precisa de um coração sincero e de alguns minutos. Antes de deitar, sente-se na borda da cama. Feche os olhos e comece. Pai, eu te agradeço por este dia. Obrigado por cada bênção que recebi, pelas grandes e pelas pequenas. Obrigado por me sustentar, por me dar forças, por estar comigo em cada momento. Eu reconheço tua bondade sobre minha vida. Depois confesse: Senhor, perdoa-me pelos meus erros de hoje. Perdoa-me por aquela palavra áspera, por aquele pensamento impuro, por aquela atitude egoísta. Eu me arrependo e peço tua purificação. Lava-me com teu sangue e renova-me. Em seguida, declare confiança. Deus, eu entrego nas tuas mãos cada preocupação que tenho. Entrego minha família, meu trabalho, minha saúde. Eu confio que tu tens o controle. Eu confio que tu cuidas de mim. Eu descanso em ti. Peça proteção. Senhor, cobre-me com tua proteção esta noite. Protege minha mente, meu coração, meu corpo. Protege minha família e minha casa. Coloca teus anjos ao nosso redor. Que nenhum mal nos alcance. E finalmente ofereça-se: Pai, usa-me. Que minha vida seja para a tua glória. Prepara-me para o dia de amanhã. Mostra-me como posso servir-te. Fala comigo enquanto durmo. Orienta-me, guia-me. Faz de mim um instrumento teu. Simples assim. Não é complicado. Não requer teologia avançada. Requer apenas um coração que busca a Deus. E quando você faz isso, você não está apenas rezando. Você está conversando com o Criador do universo. Você está se posicionando como filho diante do Pai. E ele responde: mas há algo mais que precisa ser dito. Essas 5 coisas não são apenas para o seu benefício. Elas também agradam o coração de Deus. Quando você agradece, você está reconhecendo sua generosidade. Quando você confessa, você está honrando sua santidade. Quando você confia, você está afirmando sua fidelidade. Quando você pede proteção, você está declarando sua soberania. E quando você se oferece, você está celebrando seu propósito. Deus se alegra quando seus filhos buscam sua face. Ele se alegra quando não somos autossuficientes, mas dependentes dele. Ele se alegra quando reconhecemos que sem ele não somos nada, mas com ele temos tudo. E aqui está uma promessa poderosa. Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. A paz verdadeira não vem de circunstâncias perfeitas. Ela vem de um coração que descansa em Deus. E quando você pratica essas 5 declarações, você está criando as condições para esse descanso. Você já percebeu que muitas pessoas têm tudo: conforto, segurança, recursos, mas não têm paz? Por quê? Porque paz não é ausência de problemas. É a presença de Deus em meio aos problemas. E você só experimenta essa presença quando busca, quando declara, quando ora. Provérbios 3:24 promete: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave.
Não é um sono suave porque tudo está resolvido. É um sono suave porque você confiou cada situação a Deus, porque você declarou sua proteção, porque você se posicionou em fé. E quando você acorda no dia seguinte, você não acorda igual. Você acorda renovado, porque durante a noite, enquanto você dormia, Deus estava trabalhando. Ele estava restaurando, Ele estava preparando o caminho, Ele estava respondendo suas orações. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Somente em paz não é resultado de ausência de problemas. É resultado de um propósito firme, confiar em Deus. E esse propósito se fortalece cada noite que você pratica essas 5 declarações. Agora, há uma última coisa que preciso dizer, e é a mais importante de todas. Todas essas 5 coisas, gratidão, confissão, confiança, proteção e disponibilidade, só têm poder real por causa de Jesus Cristo. Não são palavras mágicas, não são fórmulas vazias. São expressões de um coração que conhece a Cristo e está em aliança com Ele. É o sangue de Jesus que purifica quando você confessa. É o nome de Jesus que traz proteção quando você declara. É a cruz de Jesus que permite que você tenha acesso ao Pai quando você ora. Sem Cristo, essas palavras não têm autoridade, mas em Cristo elas têm poder para mover céus e terra. João 14:6 é claro: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não chega a Deus por rituais, por boas obras, por esforço próprio. Você chega a Ele por Jesus. E quando você vai para a cama e diz essas 5 coisas, você está exercitando seu relacionamento com Cristo. E se você nunca entregou sua vida a Jesus, se você nunca aceitou o sacrifício da cruz, então comece por aí. Não há oração mais importante que você possa fazer antes de dormir do que esta: Jesus, eu preciso de Ti, eu sou pecador, eu não posso me salvar. Mas Tu morreste por mim, Te ressuscitaste. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma-me, faz-me novo. E se você já conhece a Jesus, então renove esse compromisso hoje. Não deixe seu relacionamento com Ele se tornar frio, mecânico, distante. Volte para aquele primeiro amor. Busque sua face com paixão. E faça dessas 5 declarações um ato de adoração, não de obrigação. Porque quando você agradece, você está adorando. Quando você confessa, você está se humilhando. Quando você confia, você está honrando. Quando você pede proteção, você está reconhecendo seu senhorio. E quando você se oferece, você está entregando sua vida. E Deus responde a corações assim. Ele responde a pessoas que buscam, que declaram, que confiam. Tiago 4:8 promete: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando você dá um passo em direção a Ele, Ele dá 1000 passos em direção a você. Quando você sussurra seu nome, Ele ouve como um trovão. Quando você ora, Ele responde. Então hoje, antes de você dormir, não negligencie essas 5 coisas. Não deixe que o cansaço, a preguiça ou a distração roubem esse momento sagrado. Separe alguns minutos. Busque a face de Deus, diga a Ele: obrigado, perdoa-me, eu confio em Ti, protege-me, usa-me, e veja o que Deus vai fazer. Veja como sua noite será diferente. Veja como seu amanhã será transformado. Porque quando você honra a Deus antes de dormir, Ele te honra quando você acorda. Hoje se quebra toda a cadeia de ansiedade que tem roubado seu descanso. Hoje se rompe todo o espírito de medo que tem atormentado suas noites. Hoje você recebe paz que excede todo entendimento. Hoje você é coberto com proteção celestial. Hoje você é renovado pela presença de Deus. Você não é refém das circunstâncias. Você é filho do Deus Altíssimo. Você não está sozinho nas batalhas. O Senhor dos Exércitos peleja por você. Você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Jesus já carregou na cruz. E agora você tem uma escolha. Você pode continuar indo para a cama da mesma forma que sempre foi, em silêncio, sem buscar a Deus, carregando seus pesos. Ou você pode começar hoje uma nova prática, um novo ritual, um novo compromisso. Escolha buscar a Deus antes de dormir. Escolha encerrar o dia em sua presença.
Escolha declarar essas 5 coisas com fé e verá o que Deus fará. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. Não porque você tem todas as respostas, mas porque Ele é a resposta. Filipenses 1:6 declara sobre você hoje: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou algo em você e Ele vai terminar. Mas você precisa cooperar. Você precisa buscar. Você precisa se posicionar. Levante-se da mediocridade espiritual. Levante-se da vida de oração fria e sem vida. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre você. Que você é filho amado, protegido, guiado, usado para a sua glória. Nunca mais durma sem antes dizer essas 5 coisas para Deus. Faça disso um compromisso. Faça disso um estilo de vida. E veja como sua vida inteira será transformada. Uma noite de cada vez, uma oração de cada vez, uma declaração de cada vez. Porque o Deus que nunca dorme está esperando para ouvir sua voz antes que você descanse. E quando você fala, Ele responde. Quando você busca, Ele se deixa achar. Quando você confia, Ele age. Amém.